Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Webder. No vídeo de hoje, o nosso convidado é o Ariel Fugenota, diretor de operações na IW3 e também proprietário do canal do YouTube Mestre Magento, canal riquíssimo em conteúdo sobre a plataforma, onde você vai poder aprender mais sobre ela e receber mais algumas dicas. Tudo certo, Ariel? Fala, Bruno, beleza? Um prazer aí, agradeço ao convite da SecNet e vamos lá. Então, para começarmos, separei alguns tópicos que achamos interessante discutir com relação ao desempenho da sua loja Magento durante as datas comemorativas. Principalmente agora que está chegando a Black Friday, nesse dia 23 de novembro, precisamos que nossas lojas estejam com o desempenho para que as vendas não sejam interrompidas. Então, o primeiro tópico é como preparar o seu ambiente de hospedagem, o que precisa ser feito no seu servidor para que ele suporte os acessos simultâneos. Então, Ariel, tem alguma dica para o pessoal aí que está assistindo a gente? Bom, vamos lá. A questão da hospedagem, ela é extremamente importante. Por quê? Bom, muitas vezes eu trabalho diariamente com o Magento, né, e atendo a diversos clientes. O que geralmente acontece? A gente coloca a loja no ar, né, faz ali as otimizações básicas, né, do Magento, só que o cliente, na hora que ele faz a ação de marketing, né, ele precisa avisar o host, né, a empresa que está hospedando a loja dele, que ele vai fazer essa ação de marketing, né? Por quê? Quando você otimiza o Magento, ele vai ter uma capacidade X de pessoas acessando essa loja, né? E quando você faz uma ação de marketing, a tendência é que você tenha aí 20, 50, 100 pessoas em paralelo ali acessando a sua loja virtual. Então, se você não alertar o seu host, por exemplo, na Black Friday, né? Vamos imaginar que você vai fazer uma ação. Aí você vai colocar, você tem uma expectativa de que 3, 2% das pessoas ali que você vai tentar atingir vai acessar a sua loja, né? Então, esse número de pessoas em paralelo na sua loja, você tem que garantir que realmente vai funcionar, né? Porque o que geralmente acontece é que as pessoas acessam a sua loja, aí você não converte, por quê? Porque entrou ali 20, 30 pessoas e a loja parou, né? O Magento, ele tem um sistema que ele vai as pessoas vão acessar a sua loja, né? À medida que na hora que a hospedagem travar esse número de acessos, o 31º, por exemplo, ele não vai conseguir mais acessar a sua loja, ele vai ficar ali esperando o servidor liberar como se fosse uma porta para ele entrar, né? Então vão ficar ali 20, 30 usuários navegando e você vai perder muita venda, né? Então a primeira dica que eu dou é você conversar com o seu servidor de hospedagem. Então você tem que chegar neles e falar assim, olha, vamos dar um exemplo, a SecNet, né? Você vai entrar em contato com a SecNet e vai falar assim, olha, eu preciso ter garantido que a minha loja vai suportar aí pelo menos de 50 a 100 acessos simultâneos. Sem isso, eu não vou conseguir vender. Então, a SecNet vai combinar com você um valor específico, não sei se vocês, no caso, aí vão conseguir colocar um valor só de uma semana, né, fazer um plano para que naquele momento você tenha uma capacidade maior de processamento, de memória, né, para aguentar mais pessoas ali em paralelo na sua loja. Então essa é a primeira dica, para quem vai fazer uma ação de Black Friday ou de marketing, não sendo Black Friday, mas qualquer ação de marketing, sempre combina com o seu servidor para você não ter o dinheiro jogado fora, né? Você vai investir uma grana aí e aí de repente seu servidor só suporta 10 pessoas em paralelo, aí não adianta nada. É exatamente isso, né? E não é só durante a Black Friday que isso deve ser feito, mas sim em cada campanha grande que esteja acontecendo no seu e-commerce, na sua loja, comunicar com o seu servidor de hospedagem, avisando dessa situação, para que haja um upgrade no teu servidor e que não haja falhas durante a tua campanha. E também, se perceber qualquer tipo de alteração, uma dica importante é pausar, se possível, a campanha para que não esteja gerando mais gastos ainda, né? Em um cenário hipotético que o seu site venha cair, fim, ficar fora do ar, pausar as suas campanhas para que isso não se torne uma bola de neve. Exatamente, não, sim, pausar a campanha, na verdade, é uma ação obrigatória. Se você está com uma ação de marketing e a sua loja, por exemplo, caiu, o servidor caiu, alguma coisa, é obrigatório que você pause a sua campanha. Não tem outra possibilidade. É melhor você pausar a campanha do que você ter ali o clique pagando R$ 2, R$ 3 e o usuário caindo numa página que não vai ter resultado, vai queimar a sua marca, né?
Exatamente. E aproveitando essa parte de desconfiguração da loja, essa questão de falhas, o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça, Ariel? Então, tem algumas ferramentas na web, assim, as ações são diversas, tá? Uma das principais, né, você pode falar, pô, como é que eu vou me certificar antes de acontecer o problema? Quantas pessoas cabem no meu site, né? Como é que eu consigo mensurar isso? Existem algumas ferramentas, eu acredito que a Secnet vai deixar aí na descrição do vídeo aí para vocês usarem, que ela faz uma simulação de acesso. Então, assim, tem versões pagas, né? E tem versões gratuitas, onde você pode simular aí 25, 30, 40 acessos simultâneos, tá? Ou até 100, 1000 acessos simultâneos. Então, você utilizando essas ferramentas, você vai garantir que, legal, meu, a minha loja ela aguenta aí 50 pessoas em paralelo, eu vou fazer uma ação no Instagram, no Face, está previsto ter X% de conversão, né? Então vai ter que, para você ter X% de conversão, você tem que prever quantas pessoas vão entrar na sua loja. Então, estou esperando converter, vender 100, então eu vou ter que colocar pelo menos 10 mil, 5 mil pessoas na loja, né? 5 mil pessoas espalhadas em 8, 12 horas úteis, né? Quantas pessoas em paralelo, na média, vai ter na minha loja? Então, você tem que ter essa previsão, né? E você, com essas ferramentas, você consegue simular quantas pessoas realmente a sua aplicação aguenta nesse momento. Isso é muito importante para ter essa resposta, né? Porque senão você fica trabalhando só com dados falsos, né? Você tem que ter dados reais mesmo para saber exatamente qual ação que você tem que tomar. Exatamente, Ariel. E conseguimos usar uma dessas ferramentas aí para fazer um teste, para mostrar para o pessoal? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar uma ferramenta aqui, é a loadimpact.com, tá? Só lembrando o pessoal ali que todas as ferramentas que foram citadas durante esse vídeo vão estar na descrição do vídeo também, ok? Bom, então vamos lá, Bruno. Essa ferramenta, a loadimpact.com, eles mesmos falam aqui, né, que eles conseguem fazer uma simulação de 25 usuários virtuais por 3 minutos. Né? Então, eu vou fazer um teste aqui com esse site, o camafeu.com.br. Né? Eu vou rodar o teste aqui. Bom, aí aqui no resultado, pessoal, tá vendo? O que ele mostra, né? A faixinha azul é o tempo de resposta do servidor. E esse verdinho aqui, essa parte verde, são os usuários virtuais. Então, à medida que o tempo foi passando, eles fizeram um teste de 3 minutos, né? E à medida que o tempo passa, você pode ver que ele foi aqui, 7 máquinas virtuais, né? Usuários virtuais acessando em paralelo, aí passa para 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20. E à medida que esse número de acessos vai aumentando em paralelo, você tem o tempo de resposta aqui do servidor. E você pode ver que ele não se alterou. Então, esse site aqui, essa hospedagem, né, o site está otimizado e com certeza a hospedagem suporta muito mais do que 24 acessos em paralelo. Né? Teria que ser feito um teste aí muito mais pesado. Então, assim, essa hospedagem está muito boa, né? O site está muito bem otimizado, porque você pode ver que não houve nenhuma oscilação, né? Na verdade, assim, não fez nem cócegas, né? Mesmo tendo aí 24 pessoas acessando em paralelo. E esse é o teste inicial que eu peço aí para quem for fazer ação de marketing, né? Principalmente na Black Friday, é para você primeiro fazer um teste desse aqui, porque se sua loja não suportar nem esses 24 acessos aqui, pode ter certeza que você tem problemas aí, ou na aplicação ou no seu servidor de hospedagem. Aí você precisa investigar aí onde estaria esse problema. Beleza, Bruno? Beleza, Ariel. Então, partindo aí, Ariel, a questão da otimização, tanto da hospedagem quanto do site, partimos para o nosso próximo tópico, que seria referente ao carregamento da página, das funcionalidades que ela tem. Porque quando você entra num site e ele está mal otimizado, muitas vezes pode acontecer de um JavaScript não estar funcionando, e na hora que o seu cliente entra no site, clica no botão de comprar e nada acontece. Ou muitas vezes tem muitos arquivos pesando no carregamento do site, e fica demorando, 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 e o cliente acaba desistindo, porque a vontade de comprar acaba sendo menor do que a paciência. O que a gente poderia fazer para evitar esse cenário, Ariel?
Sim, isso é um dos passos mais importantes aí do Magento, na verdade, assim, de qualquer loja virtual, independente de ser Magento ou qualquer outra plataforma, o passo mais importante que você tem é de otimizar essa plataforma, né? Então, assim, quanto mais especializada é a equipe que desenvolve a plataforma, menor o número de problemas você vai ter, como você citou, que é o carregamento, a página está muito pesada, deu algum erro, né? Então, tem que ter uma investigação em cima da plataforma, até mesmo antes de você colocar ela para vender, né? Então, antes de você pôr para vender, independente de ação de marketing ou não, você precisa investigar. E como que funciona essa investigação? Ela é bem técnica, né? Se você tiver até um conhecimento básico, o Google Chrome ele vai apontar para você alguns erros, né? Ali no console de erro de desenvolvedor, ele vai mostrar para você, olha, ao carregar essa página, carregou 10 megas. Pô, 10 mega é muito, né? Uma página aí otimizada tem que ter 1 mega e 200 no máximo, né? Ele vai mostrar para você também que acusou alguns erros de JavaScript. Esses erros de JavaScript, eles são terríveis, porque eles vão parar instruções do navegador e vai fazer com que alguma funcionalidade da loja vá parar, né? Então, pode ser o botão comprar, pode ser o compartilhar, né? Então, assim, um desenvolvedor experiente, ele antes até mesmo de entregar para o cliente, ele vai investigar se está dando esses erros, mas como é tecnologia, pode ser que esse erro aconteça com o tempo, né? Pode ser que algum plugin se atualizou, né? Ou o navegador tem uma nova regra de JavaScript, e aí você vai precisar fazer algum tipo de correção de JavaScript, né? Outro erro que é muito comum, que atrapalha muito no carregamento, principalmente no Magento 2, são os erros de 404. O que é o 404? É quando o arquivo não existe no servidor, né? Então, vamos lá, vamos imaginar que tem uma imagem lá que ela simplesmente não está no servidor, mas que falaram lá no código que ela estava lá. Então, o navegador vai tentar encontrar essa imagem e ela vai dar 404. Esse erro 404, ele consome de 1 a 2 segundos para cada arquivo que dá 404. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que você for aí publicar a sua loja, é sempre validar. Se no console de erros do Magento não está dando nenhum erro, não está dando nenhum erro aqui, está tudo certinho, legal, não está dando erro de JavaScript, não está dando erro 404, tem que ver o peso das imagens, né? Muitas vezes a gente libera a loja para o cliente e o cliente sobe imagens pesadíssimas, como banner, né? Então tem que tomar cuidado também o cliente, no lado do cliente em subir imagens mais leves, o mais leve possível, né? E um dos itens também que são assim itens, um item que é muito importante é você ver se a sua aplicação está gerando erro pro servidor, né? Uma coisa é você gerar erro no navegador, né? Que você acessa a página e aí ele dá erro lá de script, né? No console. Outra coisa é um log que está sendo gerado lá no servidor. Isso é muito importante. Inclusive a SecNet, até em alguns momentos de projetos que eu participei, a SecNet até apontou para a gente, falou, pessoal, está dando um erro aqui, né? Está gerando log. Isso é muito legal da SecNet. E eles mostram para a gente, ó, está gerando esse erro, a gente vai lá, corrige e o desempenho da loja melhora bastante. Então, no caso de erros de logs, né, são extremamente importantes. Você tem 2 logs, na verdade, para verificar. Um é o log do PHP, que ele é por uma falha de programação, né? E o outro log é o log do Magento, é o log que o Magento gera. Então, o desenvolvedor sempre tem que estar de olho aí nesses dois logs aí para eles não gerarem absolutamente nada quando você acessa uma página da sua loja virtual. Esse é o principal para você ter uma loja com um bom desempenho. Ela fica leve e ela não está gerando nenhum tipo de erro, nem no navegador, nem no servidor. Show, Ariel, exatamente isso. E em questão de desempenho, em outras partes de verificação, com relação a cache, CSS, o que pode ser feito com relação a isso? Bom, então, o Magento, principalmente o Magento 2, ele tem uma grande vantagem, que ele já vem nativamente com Full Page Cache. O que é o Full Page Cache? À medida que você acessa uma página, ele vai gerar os arquivos, né, alguns arquivos, e vai guardar numa caixinha ali, para o próximo que acessar,
já acessar esses arquivos mais rapidamente, né? Então, o Magento 2 ele já vem nativo com isso. Quais cuidados que você tem que ter, né, de JavaScript, CSS, e para você ter uma loja rápida no Magento 2? Primeiro que você tem que trabalhar ela em produção, tá? Tem muita gente aí que desenvolve a loja Magento 2, e como ela tem grandes diferenças com o Magento 1, as pessoas não estão acostumadas ainda no ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. Então, tem muita gente que entra em contato comigo e fala, pô, Ariel, eu fiz lá a loja Magento 2, falaram que era super rápido, mas está extremamente lento. Mas é porque ele está trabalhando em modo dev, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o Magento em modo produção. Isso é feito via SSH, é um comando, tá? Você colocou em produção, as principais ações que você tem que fazer é, primeiro, você tem que minificar os arquivos. O que é minificar os arquivos? É pegar aquele arquivo de programação que ele tem 1000 linhas e transformar ele em 50 linhas, né? Isso vai fazer com que ele fique mais leve, né, e carregue mais rapidamente. Então, além de minificar, né, pegar todos os arquivos eles e condensar esses arquivos, você pode mergear eles. O merge, né, essa palavra técnica, o que significa? É você pegar os arquivos e transformar em um só, né? Então, ao invés de você, por exemplo, dar 100 requisições JavaScript, o Magento 2 é mais ou menos isso, você vai reduzir todas essas requisições em uma requisição só. Então, vai ser um arquivo. Então, ao invés do navegador pegar e ficar fazendo 100 requisições lá no servidor, ele vai fazer uma só. Isso melhora para o usuário, que vai carregar, vai carregar muito mais rápido a página, e para o servidor é muito bom, porque uma coisa é você ter um acesso que gera 30 requisições, outra coisa é você ter um mesmo acesso que gera 300 requisições, né? Então você está, na verdade, com um acesso só, batendo muito menos no servidor. Então, quanto menos você requisita o servidor, mais usuários em paralelo você vai suportar. Então, essa otimização ela é essencial. Sem essa otimização, esquece. O Magento 2 ele vai rodar, mas vai rodar muito mal, vai ficar lento. Aí vão ficar bravos falando que o Magento é lento, e na verdade não é que ele é lento, é que ele tem que ser bem preparado. Até essa questão de otimização da loja, para aumentar o desempenho, a velocidade de um site, existem várias ferramentas que a pessoa pode estar utilizando. Uma que a gente recomenda aqui na SecNet é uma CDN, né, um Cloudflare, que ele vai criar também esse cache, só que espalhado em várias regiões do Brasil, do mundo. Então, de qualquer lugar que você acessar, vai diminuir o link de acesso entre os servidores, né? Exatamente, a utilização de CDN é excelente, eu recomendo muito. Já utilizo, inclusive, até o CDN da SecNet em alguns sites, e uma das possibilidades que a CDN dá, que eu acho bem interessante, por exemplo, se você sofre ataques virtuais, né, o CDN você consegue bloquear alguns países de forma muito fácil. Né? Você entrar lá e falar, meu, eu não quero acesso. Vamos imaginar, eu entrego, às vezes a pessoa ela atende só o Brasil, às vezes só o estado de São Paulo, né? E aí ela está tendo ataque russo, né? Para que eu vou precisar de um acesso russo, né? É melhor vai lá, bloqueia, aí pronto, você pode até bloquear com aquele CAPTCHA, né? Que é aquela resolução de problema. Quando a pessoa acessa, por exemplo, lá da Rússia, ele vai pedir para você para resolver um probleminha lá, um CAPTCHA, né? Aí ele resolvendo, ele consegue acessar. Isso é uma dica até muito boa para quem tem problema aí com ataque, né? Às vezes o site da pessoa vive sendo atacado. Se você usar o CDN e bloquear, deixar só o Brasil, por exemplo, você vai ter aí uma queda muito drástica em ataques virtuais. Exatamente, porque a rede, por exemplo, do Cloudflare, que é de uns serviços que a SecNet é parceiro autorizado, Legal. Ele aceita somente o tráfego positivo do site, os robots do Google também para indexação, e bloqueia aqueles links suspeitos, aquelas ameaças que já foram identificadas no banco de dados dele, né? Então, é um fator de segurança a mais, é uma camada a mais de segurança no seu site. Sim, sim. Então, Ariel, fora o Cloudflare, que é uma ferramenta para melhorar o desempenho, que outras ferramentas a gente pode utilizar para recolher esse insight do nosso site, da nossa loja Magento, em questão do desempenho dela, para poder metrificar essa situação?
Legal. Essa é uma questão bastante importante também, né? Como que você mensura se a sua loja está otimizada ou não, né? Porque uma coisa é você ter ali a percepção humana que é, pô, legal, realmente carregou rápido, não está gerando nenhum erro, mas como que eu confirmo isso, né? E principalmente como que as grandes empresas como o Google estão enxergando aí a minha aplicação, que é importante para quem faz ação de marketing, né? Eu tenho algumas ferramentas que com certeza a gente vai deixar aí na descrição para todo mundo que está assistindo o vídeo. A primeira delas é a Gmetrics, né? A Gmetrics ela vai te dar vários parâmetros e vai te indicar o que você precisa otimizar. Tem algumas outras que vão trazer o mesmo resultado, mas é importante você sempre verificar em todas elas. Uma é a webpagetest.org, que é uma ferramenta que inclusive o Google indica também para você fazer esse tipo de validação, tá? E aí você tem uma sequência de 3 links que são do próprio Google, tá? O mais importante ali é o MyTest, é o MyTest site do Google, que ele vai fazer uma simulação do seu navegador no mobile, né? Isso é importante por quê? Porque hoje 80% da navegação na internet é no mobile, né? Então, todo mundo aí tem smartphone, todo mundo navega no celular, e como que o seu site se comporta no mobile, né? Essa ferramenta é interessante porque além dela mostrar para você qual que é a diferença aí, o que está carregando mais, né? Quais são as otimizações que você tem que fazer para melhorar a sua nota no mobile, ele dá também dicas ergonômicas, ou seja, ele fala assim, olha, os botões eles não estão tão grandes na tela, né? Tá difícil de clicar, a loja, a interface ela não está tão amigável para você navegar através do celular. Bom, esse teste do Google, né, ele mostra para você um resultado final falando assim, olha, a sua loja está excelente ou não está, né, dependendo aí do carregamento da tela, e ela vai mostrar para você também é, como que o Google está vendo a loja, né? Como que os dispositivos estão enxergando a sua loja, né? Como que você faz para deixar esse teste rápido, né? Isso eu já fiz diversos testes, né? Já peguei diversas lojas que estavam com notas ruins, né? E aí a gente fica sempre assim, pô, mas a minha loja ela carrega rápido. Se você olhar no navegador, está carregando em 2 segundos, 3 segundos, né? 1 segundo e meio, pô, legal. Mas quando eu coloco nessa ferramenta, ela vai mostrar ali que demorou 12 segundos, demorou 10 segundos, que está péssimo. Por quê? Porque essa ferramenta ela avalia o first byte. E esse first byte é extremamente importante para você ter uma boa nota referente à renderização no Google, navegador no dispositivo, né, no mobile, o que ele leva em consideração é o first byte. Esse first byte é a medida em que a hora que você clica ali para acessar o site e quando aparece o primeiro byte na tela para o usuário, né? Então, dependendo de como você configura ali o site, ele, às vezes demora para esse primeiro byte ser carregado. Então, a nota do Google, né, a nota desse teste mais site, que é do Google, ele é muito baseado nisso. Como que você melhora o first byte, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Uma das principais questões é a velocidade, é a hospedagem, né? É a velocidade entre os arquivos e o banco de dados. Se você está numa hospedagem que isso demora muito para acontecer, o seu first byte vai ser terrível, porque ele vai, quando você acessa um site, ele vai entrar lá, nos arquivos, vai fazer as requisições, vai ler, né? Aí vai lá no banco de dados e vai trazer isso de volta. Se esse tempo de resposta for muito demorado, o seu first byte vai ser terrível, tá? Então, essa é uma questão. A outra questão é a sua aplicação, né? Se você colocar, por exemplo, muito JavaScript lá no topo, CSS, milhões de linhas, vai demorar muito tempo para o primeiro byte ser carregado. Por quê? Porque ele vai começar a ler todas essas regras e aí só depois que ele passar por elas, ele vai exibir na tela. Então, qual que é a dica para, na aplicação,
ele não demora tanto? Primeira coisa, você carregar os arquivos de forma assíncrona. O que isso significa? Elas vão carregar ao mesmo tempo. Então, se você tiver, por exemplo, pô, Ariel, tem um servidor aqui só para imagem, outro servidor só para CSS, outro servidor só para JavaScript, fala, cara, excelente. É muito bom, porque você vai ter múltiplas requisições já em paralelo no navegador, porque você tem dedicado um servidor para cada tipo de arquivo, né? Só que como a gente sabe que o cenário no Brasil não é assim, é caro ter uma hospedagem que suporte esse tipo de infra, o que a gente aconselha é que o desenvolvedor, primeiro, use JavaScript e CSS específico para cada tela, tá? Só carrega o que interessa para cada tela, né? E na medida do possível, carregar tudo de forma assíncrona. Fazendo isso, seu first byte vai reduzir muito, cara. Você vai ver, é monstruosa a diferença. Então, essa é a principal dica que eu dou de ferramenta, é você ter notas boas, principalmente nessa ferramenta que é o Teste Mais Site do Google. Boa, Ariel, é isso aí mesmo. E eu vou deixar aqui na descrição o link dessas ferramentas. A primeira que eu vou deixar aqui é o secnet.com.br/análise-magento. É onde que a gente pega essas ferramentas, algumas dessas ferramentas, mais algumas tecnologias internas nossas, para medir o desempenho da sua página Magento, seja o Magento 1 ou Magento 2. Aproveitando, Ariel, temos algum módulo aí para o pessoal estar utilizando durante esse período da Black Friday aí para ajudar a loja virtual dele? Bom, então, o módulo que eu indico 3 grandes módulos aí que vão te ajudar bastante, que é o contador de tempo para término de promoção, que é aquele contadorzinho que fica, falta 2 horas para comprar, falta 30 minutos, né? Isso aí ajuda bastante, né? Porque você vai gerar escassez de venda, né? Você vai falar, pô, promoção vai durar só mais 2 horas, né? Eu tenho que comprar, né? Então, esse é um módulo bastante indicado, principalmente para Black Friday. Você tem o carrinho abandonado, que é um módulo clássico aí, né? Esse módulo de carrinho abandonado, o Magento, na verdade, ele já tem um repositório de carrinho abandonado, tá? Só que você tem que ter a funcionalidade de ir lá no carrinho, né? Nesse carrinho abandonado, pegar o que está no carrinho dessa pessoa e disparar um e-mail, falando, você não quer comprar aqui, né? Eu vi que você deixou esse item no carrinho. Então, essa funcionalidade de disparo de e-mail é através de módulo, tá? E o pop-up de saída, que é aquela promoção que quando você tenta sair da loja, né, desistir da compra, ele vai jogar para você um pop-upzinho, e aí nesse pop-up você pode oferecer um desconto maior, né, fazer alguma promoção para que convença a pessoa ali de efetuar a compra propriamente dita, né? Esses são os 3 módulos aí que eu vejo como os 3 que você tem que ter na sua loja para você ter uma conversão maior em cima das pessoas aí que estão acessando a sua loja. Boa, Ariel. Então, estamos chegando aí no tempo final do webinário. Muito obrigado pela sua participação. Se você tem alguma dúvida, que está assistindo a gente, tiver alguma dúvida, vou estar deixando o LinkedIn do Ariel aqui embaixo na descrição. Pode ir lá conversar um pouquinho com ele sobre a sua dúvida, ou entre em contato com o pessoal aqui da Secnet. E é isso aí, Ariel. Muito obrigado pela sua participação. Obrigadão aí, Bruno. Fico honrado aí pelo convite aí da Secnet. Um abraço aí para todo mundo aí, beleza? Beleza. Abração. Até mais. Falou.